Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai voltar a falar sobre os absorvedores ressonantes. Particularmente, a gente vai falar sobre os absorvedores de Helmholtz. Eu já vou pedir desculpa por provavelmente o áudio vai estar com bastante barulho de externo, é o vento que está soprando aqui, está muito forte, então a gente vai ter um incômodo de barulho de vento. Mas, bom, a gente vai falar então dos absorvedores ressonantes. Particularmente os absorvedores de Helmholtz ou os absorvedores de placa perfurada, placa ranhurada ou placa microperfurada. Então, o mecanismo de funcionamento, né, o nome deles é atribuído ao físico e médico alemão Hermann von Helmholtz, que foi muito proeminente ali no final do século XIX na área da acústica, né? Inclusive tem um livro bem famoso que fala sobre, um dos primeiros livros sobre como nós escutamos, né? Tratado do sistema auditivo, etc. Ah, ele também teve bastante trabalho na área física, então a gente deve algumas coisas a ele. Os absorvedores de Helmholtz, eles se enquadram aí nessa categoria de absorvedores ressonantes, e o mecanismo de absorção deles envolve uma massa vibrando sobre uma mola e o amortecedor equivalentes. A massa, o absorvedor de Helmholtz, ele é composto por esquematicamente aqui ele pode ser enunciado por esse sisteminha, que funciona mais ou menos como uma garrafa com ar dentro, né? Só com ar dentro. Então, o que a gente tem? A gente tem o gargalo da garrafa, ou volume aqui, esse pequeno gargalo aqui, ele vai funcionar como uma massa. Esse plug de ar aqui, essa massa no gargalo, ela vai vibrar sobre o volume da cavidade maior, que vai funcionar como uma mola. Então, no final das contas, a gente vai ter um sistema massa-mola que basicamente é ar vibrando sobre ar, certo? Então, existem algumas considerações que a gente pode fazer, mas basicamente você já sabe, né, que se você soprar uma garrafa num certo ângulo, você cria uma ressonância e cria um apito, né, na garrafa. Então, esse absorvedor de Helmholtz, ele, no final das contas, ele vai ser agora transformado para nós num sistema de absorção que vai ser um pouco mais complicado do que obviamente, que uma garrafa, mas que tem o seu mecanismo de funcionamento muito parecido com esse tipo de sistema aqui representado por uma garrafinha, né? Bom, na prática, o que a gente vai construir, né? Por que eu falei que ele é mais complicado? Porque a gente vai ter uma placa que vai ser o mais simples de explicar agora, né? É uma placa perfurada. Então a gente tem uma placa perfurada, então é uma placa cheia de buracos aqui, com o diâmetro desses buracos vai ser dado aqui por 2A. Esses buracos eles estão separados por uma distância B aqui, e a gente tem essa placa perfurada com uma espessura T ali, e atrás dessa placa perfurada a gente coloca um material poroso. Ao longo da aula vai ficar claro por que a gente coloca o material poroso atrás da placa, ou logo atrás da placa. Tá? E depois a gente tem uma cavidade, um gap de ar aqui fechado numa cavidade, certo? Então o volume da cavidade vai nos dar o efeito de mola e a massa nos buracos vai nos dar o efeito de massa. Portanto, a gente tem massa vibrando sobre uma cavidade que funciona como uma mola, né? Vocês estão vendo aqui à direita uma foto de uma placa, né, perfurada sobre uma camadinha de material poroso, né? E isso vai então, com o gap de ar, vai nos dar um absorvedor ressonante com uma certa característica que a gente vai investigar ao longo dessas aulas, tá? A característica é ressonante, portanto a absorção vai estar contida dentro de um pico, e a gente vai ver como a gente controla aonde cai esse pico de ressonância e a largura de banda do nosso absorvedor. Bom, como a gente discutiu, né, o absorvedor ele pode ser modelado aqui por um sistema como uma garrafa. A gente tem um sistema massa-mola, né, e a gente sabe que a frequência de ressonância do meu sistema massa-mola é dado por essa expressão que tem no numerador aqui a constante de mola e no denominador a massa que está vibrando. E a constante de mola, a gente determinou na aula passada, lá para o absorvedor de membrana,
ela tem a ver ali com as características do ar, densidade e velocidade do som. Ela tem a ver com a área da massa vibrante sobre a mola e com o volume da minha cavidade. Então, a massa vibrante, no caso do observador de Helmholtz, como a gente tem, né, um plug basicamente composto por ar, a massa vibrante vai ser dada pela densidade do ar, a área desse buraco é π ao quadrado, para um buraco redondo, né? E a espessura desse gargalo é L. Mas a massa total, a gente vai contabilizar aqui um L', né? E esse L', ele vai ser dado pelo L mais 1,7. Essa massa aqui, o L', ela tem a ver com a impedância de radiação de um pequeno tubo. Então, essa correção que existe aqui, né, em cima do comprimento original do tubo, tem a ver simplesmente com a impedância de radiação, uma coisa que eu imagino que vocês tenham visto em fundamentos de acústica, mas que a gente não vai entrar em detalhes agora, certo? A constante de mola, então aqui a gente tem a massa, a constante de mola é o ρ0 C0 ao quadrado, dado lá daquela expressão anterior. A área de massa vibrando sobre o volume é o π ao quadrado, e essa área tem que entrar ao quadrado, como está aqui na expressão. E o volume da nossa garrafa vai ser esse B, só que é óbvio, né? A gente vai considerar uma garrafa estranha, uma garrafa quadrada, então vai aparecer aqui um B ao quadrado, e a espessura aqui da cavidade, para ser consistente lá com o observador de membrana, a gente vai chamar de D, certo? Então, a nossa frequência de ressonância vai ser 1 sobre 2π, raiz quadrada, aí entra em cima a constante de mola, que é o ρ0 C0 ao quadrado, o π ao quadrado, dividido pelo B ao quadrado D, e aí vem a massa, que é o ρ0 π ao quadrado L'. E aí a gente tem alguns termos que a gente pode trabalhar aqui. Então, esse ρ0, ele vai cancelar com esse ρ0. Esse π ao quadrado, que está ao quadrado em cima, vai cancelar com esse π ao quadrado aqui. E a gente vai ter, no final das contas, esse C0, né, está ao quadrado, então ele pode sair da raiz quadrada. Apareceu um C0 sobre 2π, raiz quadrada de π ao quadrado, B ao quadrado, D, que é a espessura da cavidade, e o L', que tem a ver ali com o comprimento do plug de ar. Então, a gente tem uma frequência de ressonância, e a gente pode trabalhar um pouquinho mais ainda. Usualmente, a gente tem uma expressão que a gente chama de razão de área perfurada. Essa razão de área perfurada, ela nada mais é do que a razão entre a área do furo, da perfuração, dividido pela
área do volume que está embaixo. Então, basicamente, a gente tem aqui a razão de área perfurada expressa o psi tem a ver com esse cara aqui e esse cara aqui, certo? O b ao quadrado entrando ali e o a ao quadrado entrando ali. Então, é a área do furo pela área da cavidade, certo? Joia. Então, nesse caso, a minha frequência de ressonância vai ficar C0 sobre 2π raiz quadrada do psi sobre a espessura da cavidade e a espessura da minha da minha perfuração, né? O comprimento da minha perfuração. Então, o que a gente vê aqui, né? Que quando a gente aumenta o D, ou aumenta a espessura da cavidade, a gente diminui a frequência de ressonância, que é o mesmo efeito que a gente tinha visto para o absorvedor de membrana, certo? É a mesma coisa. Quando a gente aumenta o comprimento do tubo, isso aqui é a mesma coisa que aumentar a massa, vibrando sobre a cavidade, certo? E aí a gente tem o mesmo efeito de diminuição da frequência de ressonância. A gente vai ter, quando aumentar a espessura da cavidade, um aumento da banda de absorção, e quando a gente aumentar a massa, a gente diminui a banda de absorção, efeitos que a gente viu pro absorvedor de membrana, e que a gente vai ver também no comportamento do absorvedor de Helmholtz. E uma outra forma de lidar com essa frequência de ressonância é lidar com essa razão de área perfurada aqui. Então, diminuindo a razão de área perfurada, a gente tem uma diminuição da frequência de ressonância. Agora, essa razão de área perfurada, ela tem a ver com a quantidade de furo pela quantidade de área que a gente tem. Então, a gente está lidando com o número de perfurações dentro de uma determinada área de absorvedor. Então, não é simplesmente diminuir a área perfurada, é diminuir a massa ou aumentar o volume. É uma relação um pouco mais complicada, certo? Mas, basicamente, se a gente diminui a razão de área perfurada, a gente diminui a frequência de ressonância também. E a gente vai ver os efeitos disso na absorção. Agora, por que, né, eu falei